Olá! Visando uma compreensão aprofundada sobre a cultura da cerâmica popular do Vale do Jequitinhonha, é difícil não se sensibilizar com os relatos emocionantes das artesãs que estão por trás das produções do Vale. Este foi o assunto abordado pela Beatriz Ferro em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com o livro Mão na Terra, ela busca entender todos os elementos essenciais na produção das peças e como essa atividade ganhou visibilidade no Brasil inteiro. Adentrar no mundo do artesanato do Vale do Jequitinhonha é o tema do MAC Entrevista de hoje, e a Beatriz Ferro é a nossa convidada. Eu sou Fernanda Falcon. Eu sou o Luca Ferrari e o MAC Entrevista está começando agora. Muito obrigado, Beatriz, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra de ter aqui com a gente. Muito obrigada, é uma honra ter você aqui com a gente. Fico muito feliz, gente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bia, a gente quer saber qual que foi a sua maior motivação quando você pensou nesse tema das cerâmicas. Então, num período que eu estava fazendo a disciplina de projetos, ainda estava com algo muito inicial do que eu queria tratar no meu TCC, eu buscava assim no meu cotidiano e todas as pequenas coisas assim que me geravam interesse, que poderiam gerar um tema, né, gerar um projeto tão grande como em um livro-reportagem. Né? Eu tinha muita certeza assim do produto. O livro-reportagem sempre foi uma peça que eu queria ser trabalhado, que eu gostaria de ter nesse meu portfólio, nesse encerramento da faculdade. E aí eu buscava, assim, realmente em todos os lugares, pequenos interesses que poderiam ser feitos recortes, né, e serem criados a partir disso. Então eu estava trabalhando, eu trabalho no museu, no MASP hoje, e lá a gente tem uma loja que oferta produtos institucionais, né, da própria instituição, mas também tem uma curadoria de objetos artesanais de várias regiões do país. Então lá você encontra muitas coisas criadas por grupos de artesãos, povos indígenas, designers. Então, nesse sentido, eu me dei de cara, foi a primeira vez que eu tinha visto, né, uma peça do Jequitinhonha, e assim foi um encantamento assim imediato, que eu vi aquelas formas tão diferentes, cores muito próprias, essa visualidade, né, uma identidade muito forte que é presente na cerâmica chamou minha atenção, e eu fui atrás dessa história e eu falei, meu Deus, tem muita coisa aqui, né, tem muita coisa a ser tratada, e eu sempre gostei de pensar no TCC como uma oportunidade, né? Uma oportunidade de você pegar um tema que já foi, né? A cerâmica do Jequitinhonha já era algo muito conhecido, tem uma visibilidade grande hoje, mas de alguma forma, como eu gostaria de abordar isso, era como eu pensei em fazer isso de uma forma diferente. Então eu queria trazer isso numa narrativa literária, que sempre foi um objetivo muito grande. Então eu queria trazer essa sensibilidade, uma grandiosidade em detalhes, assim, sabe? Uma narrativa que tem uma questão espontânea, tem uma questão do cotidiano. Eu queria retratar essa rotina. Então, a viagem para Minas Gerais partiu dessa motivação de ter um retrato muito simbólico e muito honesto dessa realidade. Então, eu quis me colocar nessa vivência, né, por esse motivo. O diálogo tão puro com a região de encontro entre o Cerrado e a Caatinga brasileira contribuiu fortemente para a manifestação da identidade e história de um povo. A lembrança de um período de devastação e miséria é diariamente superada pela riqueza da arte criada com o barro, já classificada como um patrimônio cultural imaterial do Estado. Acredito que eu falo por mim e pela Fernanda, que a gente lendo o livro a gente conseguiu sentir essa mescla entre as duas coisas, né? Trazendo a cultura do Vale e também histórias um pouco mais pessoais. Realmente foi muito interessante. E eu queria saber o que você pensou logo de cara quando você chegou no Vale? Então, foi uma jornada longa até lá. Eu fiz uma viagem de 22 horas de ônibus e eu acho que quando eu cheguei lá, a minha percepção da realidade já estava um pouco alterada, assim, no quesito de exaustão. E, de fato, assim, eu cheguei em Turmalina, eu visitei um dos municípios que fica numa região chamada do Alto Jequitinhonha, e lá eu fui em direção a uma das comunidades que também ofertam as peças hoje para o museu. Então, eu fiz essa seleção a partir disso, que é chamada Campo Buriti, é um distrito de Turmalina. E o trajeto, eu cheguei em Turmalina e fiz um trajeto de 30 minutos de uma carona de carro até Campo Buriti. E eu me recordo perfeitamente, porque eu também descrevo muito isso no livro, eu gosto de trazer esse detalhe, porque foi uma impressão muito grande. E, de fato, a minha primeira, que eu dei de cara com lá no Vale do Jequitinhonha, não foi algo tão positivo, mas foram os eucaliptos, né? Eu
passei por essa estrada de terra e vi aquela imensidão de eucaliptos, que são plantações que cercam, né, são na verdade hectares assim, de terras que cercam as comunidades ali. E isso é um símbolo, na verdade, de devastação, dessa vegetação nativa do Vale do Jequitinhonha, que é um passado histórico muito de uma tragédia, na verdade, que vem aí desde a década de 1970, então, onde essas terras foram cedidas, né, para uma indústria siderúrgica que devastou tudo isso. Então, obviamente que fora desse contexto, você vê aquele verde, você pode, né, achar bonito, mas quando eu já sabia desse histórico, né, eu pesquisando todo o processo de pré-produção do livro, aquilo eu sabia que ia ser algo muito impactante, e realmente foi, porque era uma parede, assim, sabe? E eles estavam cercados por todos os lados, eles estão até hoje. E eu queria, obviamente, também foi um objetivo trazer isso, pensando nessas consequências que essa devastação, né, essa degradação da biodiversidade, que era tão rica, né, nessa região, que é um encontro ali do Cerrado, da Caatinga, como isso afeta a vivência deles hoje também. Então isso foi um objetivo grande, e eu me recordo perfeitamente dessa primeira impressão, que não foi tão positiva, né, mas foi impactante de fato ver esse símbolo de destruição dessa natureza. E pensando na associação, que é composta por 47 pessoas e sendo apenas um homem, a maioria sendo mulher, qual que é a importância e a relevância das mulheres dentro da associação? Então, ver isso, acho que foi uma experiência muito, muito bonita também, ver essas mulheres, e também o Gabriel também participando desse grupo. É uma associação que tem uma iniciativa muito boa, porque é a partir disso que elas conseguem comercializar seus trabalhos e gerar renda, né, para tantas pessoas, são tantos aspectos relacionados a isso, né? São aspectos sociais, econômicos, culturais. Então, ver esse trabalho de perto foi algo muito, muito, muito interessante. Ainda mais que eu via isso na casa das pessoas, né? Eu fui recebida nesses ambientes, né? São casas, são a vivência comum deles, e fui muito acolhida, na verdade, e ver esse trabalho de perto, acho que tornou isso também algo maior, né? Um trabalho muito, muito relevante que elas têm hoje, e que obviamente merece visibilidade. Então esse intuito, né, de trazer histórias de vida tão pessoais assim, e também como isso conversa, como a cerâmica conversa, como ela está amarrada na vida dessas pessoas, né, que geralmente passam de gerações. Então 3 gerações de uma família têm esse tipo de relação, às vezes mais. Então eu queria sempre mesclar essa questão dos processos, eu deixo isso muito claro, para também conversar com a narrativa, e as histórias dos personagens em si têm esse objetivo de trazer um aprofundamento, de trazer essa questão de detalhes dessas vivências cotidianas, para entender de onde são essas raízes do barro em Minas Gerais. E falando nas artesãs, eu queria saber se teve alguma artesã em específico, ou o próprio Gabriel, se você quiser citar ele, que mais te impressionou, assim, enquanto você estava conversando, alguma história mais emocionante. Você conviveu lá com a Tereza, com toda a família dela na casa dela, eles te receberam lá. Então eu queria saber se tem alguma artesã em específica que você ficou impressionado com algum relato. Eu acho isso muito difícil de escolher. Escolher só um, né? É muito difícil, porque eu acho que o que foi mais interessante de toda a minha jornada foi ver essa pluralidade de histórias, sabe? Eu encontrei, de fato, pessoas muito diferentes ao mesmo tempo. Então, mesmo que, né, sejam mulheres trabalhando com a mesma matéria-prima, né, diariamente, tem uma vivência nessa uma comunidade tão pequena, né, uma comunidade de 700 habitantes, uma vivência muito, muito comum. Eu acho que ainda assim, são pessoas muito diferentes. Então, eu acho que essa é a beleza que eu encontro nessas tantas histórias, né? Mas eu acho que eu posso sim citar a Terezinha, porque eu acredito que essa minha troca com ela e com a família dela, a Gesa, principalmente, que é a filha dela, como foi algo mais diário, foi algo ainda mais presente, né? Como eu fiquei na casa dela, ela me recebeu a partir desse projeto, né, de receptivos familiares, que é fornecido pela Prefeitura de Turmalina. Eu acho que isso também trouxe um pouco mais, eu pude ter um pouco mais de contato com elas por conta dessa vivência, né, de estarem juntas todas as refeições, eu estar junto no ateliê delas, com elas trabalhando, verem elas manipularem o barro e criarem peças a partir disso. Então, eu acredito que essa foi uma troca muito, muito bonita e também muito importante para o trabalho com as duas. Terezinha caminha do ateliê ao fogão o tempo todo durante as manhãs daquela semana de abril.
Ela modela algumas canecas para a grande encomenda produzida junto com sua filha Gesa e checa o preparo do almoço. Pensando agora nessa representatividade predominantemente feminina na associação, queria que você pudesse explicar qual que é a importância e a relevância do Gabriel dentro da associação. Então, o Gabriel, ele, por ser, né, o mais jovem, ele tem praticamente 18 anos, teve contato com o barro há pouco mais de um ano. Nesse sentido, eu acho que ele marca um ponto de virada muito importante para uma mudança, de fato. Assim, eu falo isso de uma forma muito predominante e é realmente verdade essa questão da identidade. Então as peças, cada uma tem uma personalidade muito de cada artesã, você consegue ver isso, mas ainda assim todas conversam entre si nessa questão de formas, de cores, de algumas técnicas, né, que são aplicadas nesse sentido. Mas o Gabriel, ele vem mostrando assim um trabalho muito diferente, ele quer fazer diferente, sabe? Ele aprendeu com essas pessoas que fazem uma prática muito tradicional, mas ele tem essa força de vontade para trazer novos aspectos para a peça dele nos trabalhos. Então ele trabalha com traços rupestres, ele faz formas muito diferentes, peças que ainda não tinham sido vistas. Eu acho que ele marca um ponto muito importante nessa mudança, né, de trazer uma questão de uma jovialidade, né? Ele tem esse ar assim, e ao mesmo tempo estimula outros homens, né, outros jovens a se interessarem por isso, né? Ele ainda mais foi tão interessante porque ele veio de uma dessas iniciativas do Instituto Sociocultural, em parceria com a associação, que oferece oficinas para as pessoas da própria comunidade. Então ele aprendeu dessa forma e hoje ele vem mostrando, né, que essa continuidade é muito importante, essa resistência, a permanência do barro. E também tem outros homens em outras comunidades que trabalham com isso hoje, mas em Campo Brite ele é único. Eu acho que ele marca um ponto de mudança e de transformação, de fato, do que pode vir aí pela frente. O artesão relata que o princípio dessa ideia foi extremamente intuitivo. Ele queria contar histórias através de sua arte e decidiu explorar alegorias das representações pré-históricas, realizadas em paredes e tetos de caverna, em um novo diálogo com o artesanato. E pegando o gancho que você falou do Instituto, eu queria tocar um pouco mais nesse assunto. Você vivendo lá, você conseguiu perceber a real importância do Instituto Sociocultural dentro do Vale? Muito. É uma iniciativa muito boa, criada pelo Lucas Lassen, o atual diretor do Instituto, que é um paulista que foi para lá. Tem uma história muito bacana que eu também relato isso no livro. E ele criou uma relação tão forte com a comunidade que ele sentiu essa potência, né, junto na troca com as artesãs, a potência que iniciativas socioculturais poderiam ter para as pessoas em si. Então, não só relacionadas com cerâmica, né, eles deixam isso muito claro, que é importante entender isso como são iniciativas socioculturais de interesse à coletividade, então não somente relacionadas ao artesanato em si. Eu vi aulas de música para crianças, uma iniciativa muito interessante, tem uma biblioteca comunitária que tem sede no próprio Instituto, além das oficinas que eles ofertam ao longo do ano. E nas outras comunidades são outros tipos de iniciativas, porque eles vão a partir dessas necessidades, né? A partir do que é de interesse coletivo. Então ele também me relatou pintura de muros assim nas escolas, sabe? Também partindo dessa com as crianças, um trabalho muito coletivo. Então eu acho que tem se mostrado muito relevante essas iniciativas, pensando nessas prosperidades, né? Do que vem sendo criado a partir disso. Você falou que foi acolhida na casa da Terezinha, né? A gente queria que você contasse um pouco mais como que foi essa sua adaptação lá no Vale. Foi muito boa, muito boa. Como eu já falei, eu realmente fui muito bem acolhida. É um lugar, assim, que é de uma simplicidade que você não vê, assim, sabe? Eu realmente, pela minha vivência aqui em São Paulo, não tinha esse contato tão frequente com um lugar tão tranquilo, sabe? Você faz tudo andando, as pessoas te recebem nas casas, assim, a qualquer hora. Eu fui batendo de portão em portão, foi realmente assim que eu fiz esse livro. E ainda assim eu era muito bem recebida, com café, com biscoito, qualquer hora do dia, tipo, num calor, qualquer coisa, sempre isso acontecia. Eu acho que
isso também, mesmo que às vezes as minhas interações assim na comunidade, né, que eu acho que foi o mais importante assim da minha adaptação, esse meu contato com as pessoas, eu acho que mesmo as interações que foram mais banais possíveis e podem não ter entrado, me afetaram de alguma forma a minha percepção sobre essa experiência. Então foi muito boa, eu queria ter ficado mais, na verdade, porque eu falo que foi um tempo curto para tanta coisa, sabe? E ainda eu aproveitei assim, cada minuto que eu tinha que ser muito estratégica no sentido de como eu ia captar todo o material que eu precisava, então eu realmente tentei tornar os meus dias produtivos, mas é um lugar que me ensinou bastante assim sobre essa valorização do tempo, das coisas. Então, eu acho que foi muito boa a adaptação por esse motivo e eu pretendo voltar um dia. Você falou que você batia de porta em porta lá, conseguiu conhecer uma grande parte da comunidade e eu fiquei um pouco curioso, principalmente quando você falou do Instituto, da questão dos jovens, das crianças. Então eu queria que você contasse um pouco mais sobre os jovens mesmo, se você vê uma diferença muito grande dos jovens daqui com como eles levam a vida lá. Entendi. Eu acho que pode ser, na verdade, muito similar, né? É que, por exemplo, acho que a gente pode imaginar essa diferença gritante de uma vivência urbana, né, nessa cidade muito agitada e nesse lugar um pouco mais afastado, que tem um tempo diferente das coisas, mas eu acho que tem não sei se tô pensando, mas pode ser algo que muda e ao mesmo tempo não, sabe? Porque acho que, de fato, a percepção, assim, de algumas coisas dessa juventude pode ser diferente em meio a esse cenário, né? Que, por exemplo, o Gabriel ele sempre me relatava que ele gostava de fazer andar de bicicleta, fazer vários esportes, né? Eles têm quadras esportivas, a quadra esportiva que logo gerou o início da comunidade em si, né? Que trouxe as pessoas para lá. Tem coisas bem interessantes assim que eles gostam de fazer, mas acredito que são diferenças assim, com detalhes bem pequenos, sabe? Ainda assim é algo da juventude. Você falou que não conseguiu colocar tudo no livro, né? Teve algum relato que te afetou muito, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu penso que eu realmente aproveitei muito de tudo que eu tirei. De escrever o livro foi um desafio grande, mas que eu, depois de muito debate assim, que eu tive junto com a minha orientadora, eu consegui aproveitar bem o material que eu tinha. Mas eu consigo pensar em um relato que foi logo no início que eu cheguei na comunidade, em que eu estava conversando com a Terezinha. Eu cheguei num domingo, assim, à tarde, e a gente estava conversando e elas me relataram que estava um clima um pouco estranho, assim, naquele dia, porque, infelizmente, no dia anterior tinha ocorrido um falecimento de uma pessoa próxima deles, ali, da comunidade. E, obviamente, isso gera um sentimento, um luto coletivo ali naquelas pessoas. Mas aí a gente começou a conversar sobre isso, conversar sobre como elas se relacionam com essa perda e, de alguma forma, eu lembro, eu quase comecei o livro com esse texto, eu comecei a escrever um texto relacionado a essa frase que a Terezinha tinha me falado, que é quando alguém morre ali, eles têm medo de dormir sozinho, então ninguém gosta de dormir sozinho. E aí a gente conversou sobre alguns relatos, algumas experiências que ela tinham, que também se dialoga bastante com essa questão de fé, com a questão de crença que eu também abordo no livro. Eu acho que dialogaria de alguma forma, mas aí depois eu acho que estava tão fechadinho que eu achei que não entrava. Mas elas conversaram comigo sobre essas experiências de superstição, né, que está relacionado a muitas coisas, mas de receber essas pessoas que, receberem entes queridos que elas já perderam, para resolverem coisas mal entendidas. E aí a gente estava refletindo sobre essa perda, infelizmente, e eu quase entrei, mas não foi. Mas dialogo, acho que de alguma coisa com algumas temáticas que eu trago relacionadas à fé mesmo, no terceiro capítulo. Embora eu não tenha nenhuma conexão com religião e não frequente ambientes religiosos, tenho interesse em conhecer as pessoas ao redor que encontram sua fé nesses lugares. E se você botar várias, acho que dá até para escrever alguma coisa mais nesse sentido, né? Tomara que dê certo. Sim. Mas agora, como você mesmo já falou aqui e também no livro, as condições do Vale, principalmente há anos atrás, eram condições mais de miséria, com a chegada do Instituto e a questão da exportação da cerâmica, foi melhorando cada vez mais a vida daquelas pessoas, mas ainda não está num patamar adequado. Então, eu queria que, na sua opinião, queria saber se você
se você acha que se o vale fosse localizado mais perto de uma grande cidade, de um grande centro urbano, um centro urbano, sabe, talvez Uberlândia, você acha que teria uma melhora na condição de vida dessas pessoas? Então, eu vejo que, infelizmente, uma visão que as pessoas têm relacionadas ao Vale do Jequitinhonha ainda permanece com essa lembrança dessa Vale da Miséria, né, como era conhecido. Infelizmente, mas eu acho que isso tem sido superado cada dia mais, porque, de fato, não de alguma forma, eles sofrem as consequências de algumas coisas, como eu disse, da seca, né, muitos afluentes ali do Fanado, do Rio Jequitinhonha, alguns rios que passam pelo município, vem desaparecendo até hoje, então existem sim consequências até isso. Mas eu acho que são a cerâmica em si e outras iniciativas, né, porque o Vale do Jequitinhonha recebe muitas formas de artesanato, né, não somente cerâmica. Nesse sentido, vem sido superado cada dia mais essa visão. E eu também tive esse objetivo de trazer no livro algo para superar um pouco essa visão nesse sentido. Acredito que, acho que não, na verdade, porque eu sei que as iniciativas, né, iniciativas culturais em polos, assim, polos urbanos, têm uma visibilidade maior por esse motivo, né, por estarem aqui, por terem mais olhos, assim, né, para essas coisas. Mas eu acho que a questão delas estarem nesse ambiente que a própria prática reflete essa história desse lugar, acrescenta uma profundidade, acrescenta uma grandeza nesse trabalho. Então, acho que poderia sim, não sei, ter mais visibilidade, mas eu acho que o fato delas estarem onde elas estão e elas contarem essas histórias pelo barro, assim, né, contarem essas histórias dessa forma, acrescenta mais ainda a essa história da região, sabe, a história do Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado mais uma vez, Bia, por ter vindo aqui para a gente fazer essa entrevista. Realmente, ler o seu livro, esse processo de, como eu falei no começo, mesclar essas histórias mais pessoais com a cultura do Vale, realmente foi bem enriquecedor para a nossa experiência como jornalista aqui no Mackenzie. Queria muito também agradecer. Lendo o seu livro, eu já tive momentos que eu fiquei muito arrepiada. Agora você falando e pensando nas experiências, foi muito importante e me afetou bastante também. É um lugar que eu gostaria de visitar, até pelas cerâmicas. Então, acho que foi uma entrevista muito gostosa. Muito obrigada. Muito legal, gente. Eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa. Obrigada de verdade. E o nosso muito obrigado também a você, que nos acompanhou nesse Mac Entrevista. Até o próximo programa.